Esse negócio, para quem não é tão versado em economista, talvez vai ficar mais claro para o pessoal de casa também. O que raios é uma economia mais dinâmica, pessoal? Basicamente é o seguinte, pensa o seguinte, você tem um supermercado na tua cidade. Você está lá há 10, 15 anos, o teu supermercado está lá, bem, lá posicionado, tem uma rede, 3, 4 lojas. Eu atendo a região central de Santa Maria. Se vocês quiserem, o Bourbon, aqui de Porto Alegre, Zafre, Grupo Zafre, Bourbon e Zafre. Bem assentado na cidade, né? Regionalizado, aqui. Do nada, chega ali 3 ou 4 grandes concorrentes. O Grupo Carrefour, um francês, chega um americano com o Walmart, chega o Grupo Pão de Açúcar, né? Uma união aí de Casas Bahia com o Grupo Pão de Açúcar, chega aqui e começa a estabelecer uma concorrência mais acirrada. Os consumidores começam a preferir esses 3 lugares, porque eles têm mais diversidade de produtos, preços mais baixos, porque trabalham com margens de custos menores, conseguem ser, por isso são melhores, né, são mais competitivos, e você começa a perder clientes, né? Basicamente essa é a ideia. O que basicamente o mercado está te informando aqui? O mercado está te dizendo o seguinte, amigão, te liga, é o seguinte, ó, tem 3 caras aqui muito menor que você, ou você se mexe aí, ou eu vou te tirar. Aqui, se o empreendedor tem uma boa capacidade de percepção e percebe que não tem capacidade de concorrer, o que ele faz? Ele rapidamente fecha e realoca o seu capital em alguma outra área próxima. Faz a realocação do capital que é tão necessária numa economia, pessoal. E por que ele consegue fazer isso? Se a gente pensar numa economia dinâmica, porque ele tem alta facilidade, por exemplo, de abrir e fechar empresas. Aí traz isso para a realidade brasileira. Nós temos por volta de 3 meses e meio, isso pegando só capitais, onde a coisa é um pouquinho mais dinâmica do que no interior. 3 meses e meio para abrir e fechar uma empresa. Significa dizer que um cara que demora 3 a 4 meses para abrir e demora ali 1 ano para pegar no tranco a empresa dele, quando vem uma concorrência e começa a quebrar o cara começa a pensar, pá, eu vou ter que fechar a minha empresa, vou demorar 3 a 4 meses, depois vou ter que reabrir num outro setor que eu não domino tanto, vou demorar mais 3 a 4 meses. O cara fica tentando. A realocação do capital, que deveria ser dinâmica, começa a ficar travada. A realocação do capital significa dizer o seguinte, pegar teu corpo funcional, pegar tuas máquinas, teus equipamentos, botar, né, sacolinha nas costas e ir para uma outra área. Países dinâmicos e livres, pessoal, essa realocação do capital ela é absolutamente intensa. Esse é só um exemplo bem tolo, para que vocês me entendam por que o mercado travado realoca mal o capital e, portanto, não tem capacidade de filtrar as bobagens que vêm do Banco Central, por exemplo. Vocês entendem? Então, assim, essa competição precisa ser estimulada e ela precisa ser rápida, para que a realocação do capital nas diversas economias seja intensa. No Brasil, a gente não encontra essa realidade. Primeiro, porque é tudo muito burocrático, é tudo muito caro, a infraestrutura para reabertura é cara e ainda por cima o capital humano para realocação entre vários setores também é fraco. Não há uma forte capacidade humana de se realocar. Sabe, para vocês entenderem, é o cara lá que domina uma cultura. Há 40 anos planta arroz. E você pergunta, você está plantando milho? Não tenho a mínima ideia. Porque a vida toda foi learning by doing, sabe? Foi lá, aprendeu fazendo e não sabe fazer de outro jeito, porque não estudou, porque tem um baixo índice de capital humano ali. Baixo índice de escolaridade, literalmente isso. E qualidade do ensino. O ponto principal aqui, pessoal, é o seguinte. Uma economia próspera é uma economia que tem fácil realocação de capital e capital humano que consegue transitar entre diversos setores. Quando você tem isso, esse setor privado tende a absorver melhor as bobagens que vêm de cima para baixo. Dá para perceber que o Brasil não tem nenhuma das duas coisas. Isso explica muito do porquê que a gente não consegue absorver fortemente as bobagens que vêm do governo. Quando o governo dá uma canelada, como diz o Bolsonaro, o atual presidente agora, né? Quando o governo dá uma canelada, a gente sente a canelada rápido. Não tem caneleira. A economia americana, a economia japonesa, a gente vai estudar um pouco o case do Japão, a economia alemã, ela tem uma capacidade forte de filtrar, porque tem tudo isso mais em voga, entende? E é esse capital e esse dinamismo todo que, de certa forma, amortece as bobagens que, como eu falei, que vem de cima para baixo. E é basicamente isso que a gente vai estudar com a teoria austríaca dos ciclos econômicos.